Vamos analisar hoje uma situação que todo investidor sonha em viver, mas que na hora que acontece gera uma ansiedade enorme. Você abre ali sua carteira e uma das suas ações simplesmente, decolou. Subiu 70%, talvez até mais, em menos de um ano. A primeira sensação, claro, é euforia. Mas logo em seguida vem aquele frio na barriga. Aquele medo de que tudo aquilo possa desaparecer tão rápido quanto surgiu. E essa é a hora, né? Começa a gritar. Venda, garanta esse lucro, bota esse dinheiro no bolso antes que seja tarde demais. É um impulso, quase irresistível. Exato. Mas a questão que importa mesmo é: essa é a decisão racional a se tomar? Pois é. Nosso objetivo hoje é justamente ir além desse impulso, dessa emoção. Vamos tentar construir um processo de decisão para essa situação, sabe? Explorando o que realmente importa na hora de decidir se vale a pena manter ou vender uma ação que teve um desempenho espetacular. Vamos falar de métricas, um pouco de psicologia e, claro, do poder do tempo. E para fazer isso de um jeito bem prático, vamos usar exemplos concretos de empresas que muita gente conhece. Vamos falar de Sanepar, de Vale, WEG, Petrobras. Nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos tentar responder a pergunta. Uma ação que subiu muito, ela está necessariamente cara? Depois, a gente discute os perigos de se desfazer de uma empresa vencedora cedo demais. E, por fim, a gente define quais são os motivos realmente válidos para vender um ativo. Perfeito, então vamos direto ao ponto. A ação subiu e agora? Ficou cara. Vamos usar a Sanepar como nosso estudo de caso inicial. Imagine esse cenário. As ações da companhia de saneamento valorizaram mais de 70% nos últimos 12 meses. Chegaram lá em R$ 8,81. Como é que a gente começa a avaliar se esse preço faz sentido? Olha, um bom ponto de partida, mas é importante dizer que não é o único, é usar um indicador de valor. Por exemplo, preço sobre valor patrimonial, o famoso PVP. Certo, PVP. De forma bem simples, ele diz para a gente quanto que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa, sabe? Se o PVP é 1, significa que o valor de mercado é igual ao valor contábil. Acima de 1, o mercado já está pagando um prêmio. E no nosso exemplo da Sanepar, com as ações a 8,81, o que esse indicador mostraria? Ela passaria a ser negociada com um PVP de 1,11. Ok. Ou seja, o mercado estaria pagando 11% a mais do que o seu valor patrimonial. Agora, um número sozinho não diz nada, né? A gente precisa de contexto. A média histórica de PVP para a Sanepar é de 0,83. Ah, então ela estaria sendo negociada bem acima da sua própria média histórica. Para muito investidor, a disciplina mandaria vender exatamente nesse ponto. Passou da média, vende. Porque eles estariam errados em seguir essa regra tão à risca. Esse é o ponto crucial. É a armadilha de uma análise, assim, muito superficial. Seguir essa regra cegamente pode ser um erro bem caro. Sei. Se a gente olha o histórico, em anos como 2016 e 2017, a mesmíssima Sanepar chegou a negociar com um PVP de 1,13 e até 1,72. Nossa, bem mais alto. Muito mais. Quem viveu em 2016 porque passou da média, deixou de ganhar uma fortuna nos anos seguintes. E tem um ponto ainda mais importante. A gente precisa questionar a própria média histórica. Como assim, questionar a média? Essa média foi construída num Brasil com uma taxa de juros muito mais alta. Num ambiente com juros estruturalmente mais baixos, é natural que empresas de qualidade com receitas previsíveis, como a Sanepar, negociem a múltiplos permanentemente mais altos. A média do passado talvez não seja a régua certa para o futuro. A pergunta de verdade não é se está acima da média, mas se o preço atual é justo, dadas perspectivas futuras de lucro, de fluxo de caixa. Entendi. A análise é mais sobre o que vem pela frente do que sobre o que já passou. E além do PVP, que olha o patrimônio, faria sentido olhar também para o preço sobre lucro, o PL, para uma empresa como essa? O que essa outra métrica nos diria? Sim, é uma ótima complementação. O PL nos dá uma ideia de quantos anos de lucro o mercado está pagando pela empresa. E no caso da Sanepar, o PL também pode estar acima da média. Mas, quando a gente compara com outras empresas de saneamento no Brasil e no mundo, ele ainda pode ser considerado baixo.
Isso mostra que a história nunca é contada por um único indicador, né? Um pode dizer, atenção, mas o outro pode dizer, ainda há espaço, é preciso pesar tudo. Isso me faz pensar naquela famosa analogia do investidor Peter Lynch. Ele dizia que o erro mais comum é arrancar as flores e regar as ervas daninhas. Exato. A gente fica com tanto medo de perder o que ganhou com as ações boas, as flores, que vende na primeira alta. Enquanto isso, a gente mantém as ações ruins, as ervas daninhas, na esperança de que um dia elas se recuperem. Quando, na verdade, deveríamos fazer o oposto. Exatamente. Vender uma empresa vencedora cedo demais interrompe a força mais poderosa dos investimentos, os juros compostos. E o efeito disso é algo que a maioria das pessoas, subestima demais. Vamos voltar para os números da Sanepar. Nos últimos 10 anos, a ação entregou uma rentabilidade de 1.506%. Uau! Isso equivale a um retorno anualizado de 32%. É um retorno espetacular, digno de uma empresa de altíssimo crescimento. Nossa, essa matemática ela é muito poderosa. Confesso que nunca tinha parado para pensar que uma única alta no final de um longo período poderia quase dobrar o retorno de uma década inteira. Isso muda tudo. É a natureza exponencial dos ganhos. E aqui vem o detalhe mais contraintuitivo e que, na minha opinião, destrói o argumento de realizar lucro. Antes de uma valorização mais recente, de uns 25%, o retorno acumulado em 10 anos estava na casa dos 840%. Ok. Ou seja, uma alta de apenas 25% foi o que transformou um retorno de 840% em mais de 1.500%. Quase dobrou o resultado total. Caramba! Vender antes dessa pernada final é deixar a maior parte do dinheiro na mesa. É um impacto desproporcional. É como se você cortasse a aceleração do carro bem na hora mais importante. Precisamente. E tem outro fator que poucos consideram: o imposto. Quando você não vende, o dinheiro que seria pago em imposto sobre o ganho de capital continua lá, na sua conta, rendendo juros compostos a seu favor. Ao vender, você antecipa esse pagamento para o governo e tira esse capital da máquina de fazer dinheiro. É uma lição dolorosa sobre o custo de interromper os juros compostos. Certo. Os argumentos para não vender só por causa da alta são muito fortes. Mas então, quando é que a venda realmente faz sentido? Quais seriam os motivos legítimos para se desfazer de um ativo? O primeiro motivo, e o mais indiscutível, é a perda de fundamentos. Isso acontece quando a empresa deixa de ser aquilo que motivou seu investimento inicial. Certo. Não é uma queda na cotação ou um trimestre ruim, é uma mudança estrutural. Por exemplo, uma companhia que sempre gerou lucro, sempre gerou caixa, de repente começa a apresentar prejuízos ou queima de caixa por um ano inteiro. Isso é um sinal de alerta gravíssimo. E aplicando ao nosso caso da Sanepar, nesse cenário hipotético, teria acontecido alguma perda de fundamento? De forma alguma. Se a gente olha o histórico dela desde 2009, o que se vê é um crescimento consistente de receita, de lucro, quase como uma escadinha subindo. A empresa sempre gerou caixa positivo. A tese de investimento baseada em crescimento e previsibilidade continua intacta. Sobre essa ótica, não haveria motivo para uma venda, muito menos uma venda total da posição. Ok, então se os fundamentos da empresa continuam sólidos, a gente fica de mãos atadas. E se aparecer outra ação que parece uma oportunidade ainda melhor, quase irrecusável, não seria inteligente fazer essa troca? Essa é a segunda razão legítima, o custo de oportunidade. E a palavra-chave aqui é claramente superior. A barra para tomar essa decisão tem que ser altíssima, sabe? Não é trocar uma ação que você espera que renda 10% ao ano por outra que talvez renda 12%. Isso é só gerar patrimônio e pagar imposto. Como seria essa barra alta na prática, então? Imagina que, depois de muito estudo, sua expectativa de retorno para a Sanepar aos preços atuais seja de 10% ao ano. Para justificar a venda, você teria que encontrar um novo investimento que, com um grau de convicção muito elevado, pudesse oferecer, 20% ao ano. E mesmo nesse cenário, a recomendação é de extrema cautela. Mas vender só 25% não soa como ficar em cima do muro?
Se a convicção na nova oportunidade é tão alta, por que não fazer uma troca completa e maximizar o ganho potencial? Porque a história do mercado está cheia de análises brilhantes que se provaram erradas. A humildade é uma das maiores virtudes do investidor. A nova empresa pode não performar como esperado, e a empresa original que você vendeu pode continuar surpreendendo positivamente. Vender uma parte, no máximo 25% da posição, permite que você participe do potencial da nova ideia sem correr o risco catastrófico de ter abandonado uma grande vencedora por uma miragem. Vender metade já aumenta muito a chance de arrependimento. Na dúvida, a melhor decisão costuma ser não fazer nada. Essa lógica parece muito bem construída por uma empresa de características mais defensivas, como a Sanepar. Mas ela se sustenta para outros tipos de ações? Penso em algo totalmente diferente, como uma empresa cíclica, onde o sobe e desce é muito mais violento. Vamos pegar o caso da Vale, por exemplo. Ótima pergunta. Claro, é importante frisar que a gente está abordando isso pela ótica do investidor de longo prazo, do buy and hold, né? Para quem opera prazos mais curtos, a lógica seria outra. Mas para o investidor de longo prazo, a lógica central se mantém, sim, com algumas nuances. No caso da Vale, uma empresa classicamente cíclica, o momento da compra, a tal margem de segurança, é ainda mais crucial. Certo. Comprar no topo do ciclo do minério de ferro pode ser um desastre. Mas numa cíclica como essa, o risco de não vender no pico não é muito maior. O investidor não deveria ter uma estratégia de venda parcial mais agressiva nesses casos? Muitos defendem isso, mas a dificuldade prática de acertar o pico é imensa. O que os dados mostram é que mesmo para Vale, a regra de carregar as vencedoras se provou correta. A empresa entregou um retorno de 1.783% em 10 anos. Mesmo quem não vendeu no pico do minério em 2021 e viu as ações caírem, ainda assim obteve um retorno espetacular no longo prazo. E, curiosamente, o PVP atual dela, em torno de 1,75, está praticamente em linha com a média histórica de 1,76. Ela sempre volta para essa média de valor. Interessante. E no extremo oposto? Uma empresa de alto crescimento tipo a WEG, que parece que está sempre cara. A regra seria nunca vender, mesmo com múltiplos que parecem absurdos. O WEG é o exemplo perfeito do que a gente chama de comprar o futuro. Essas empresas negociam a múltiplos elevados porque o mercado está precificando décadas de crescimento à frente. A WEG entregou mais de 30% ao ano por décadas. Vender WEG em qualquer momento dos últimos 20 anos, porque o PL estava alto, teria sido um dos maiores erros que o investidor brasileiro poderia ter cometido. O mercado entra em pânico, as ações caem, mas assim que a empresa prova que a tese de crescimento continua intacta, as cotações voltam para os múltiplos históricos, como 30, 40 vezes o lucro. Para essas empresas, a perda de fundamentos seria uma desaceleração real do crescimento e não um múltiplo esticado. E para fechar os exemplos, vamos falar da Petrobras. É uma estatal, tem uma volatilidade enorme por questões políticas, mas que também teve um desempenho espetacular. Como o fator político entra nessa equação de vender ou manter? A Petrobras reforça o poder da composição de uma forma, assim, brutal, mas ela adiciona essa camada do risco não gerenciável, que é o risco político. Em 10 anos, entregou 2.700% de retorno. E a gente vê o mesmo fenômeno da Sanepar. Uma alta recente transformou um retorno que era de 1.600% para os atuais 2.700%. A última pernada foi responsável por mais de 1.000 pontos percentuais do retorno total. O risco político é o principal motivo que levaria a uma deterioração de fundamentos, uma mudança na política, de preços, de dividendos, mas enquanto a empresa gera um caixa monumental e distribui dividendos gigantescos, muitos investidores entendem que estão sendo muito bem pagos para correr esse risco. Vender cedo, de novo, teria custado muito caro. Certo, acho que conseguimos montar um processo de decisão bem robusto. Recapitulando os pontos principais. Primeiro, uma alta expressiva por si só não significa que uma ação ficou cara. É preciso analisar o contexto, os múltiplos em relação ao futuro, não só em relação ao passado. Exato. Segundo, a decisão de vender deve ser baseada em critérios racionais e não no medo. Os dois motivos principais seriam uma deterioração real e comprovada dos fundamentos da empresa,
o que justificaria uma venda total, Certo? ou o surgimento de uma oportunidade de investimento comprovadamente muito superior, o que talvez justificasse uma venda parcial e muito, muito cautelosa. E talvez o ponto mais importante de todos. A maior parte da construção de patrimônio numa carteira de ações vai vir de um número muito pequeno de empresas vencedoras. O maior risco, na maioria das vezes, não é uma queda temporária, mas sim sair dessas empresas excepcionais cedo demais e interromper todo o processo de juros compostos. Para finalizar, eu deixo uma reflexão. As fontes mencionam aquele princípio de que aproximadamente 80% do retorno de uma carteira de investimentos virá de apenas 20% das ações. Se a maior parte do nosso resultado vem de um pequeno número de empresas fora de série, será que o verdadeiro desafio do investidor não é tanto encontrar essas vencedoras, mas sim o de desenvolver a disciplina para não fazer nada e simplesmente deixá-las crescer ao longo do tempo? Diante de uma grande vencedora, qual é a estratégia? É manter a confiança na empresa ou é realizar o lucro e, rebalancear a carteira? Para mim, a tese é clara. Vender uma empresa de alta qualidade só porque o preço subiu é um erro que custa caro no longo prazo, pois interrompe a mágica dos juros compostos. Já eu vejo o contrário. Acredito que a gestão de risco exige disciplina. E vender parte de uma posição que cresceu tanto não é medo, é na verdade uma decisão racional de alocação de capital. Bom, para mim, vender uma ação vencedora é como dizem, né? Arrancar as flores para regar as ervas daninhas. É o erro mais clássico. Veja o poder da composição na Sanepar, uma alta recente tipo de 25%. Isso fez o retorno em 10 anos pular de 840% para mais de 1.500%. Quem vende antes perde essa aceleração. A única razão para vender seria se os fundamentos da empresa piorassem de verdade, o que não é o caso. Olha, eu entendo a força da composição que você mencionou, mas essa visão ignora um fator crucial, o risco do preço. Manter uma ação indefinidamente só porque a empresa é boa pode ser uma armadilha. A própria Sanepar hoje negocia com um preço sobre valor patrimonial de 1,11. Certo. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o mercado está pagando 11% a mais do que o valor contábil da empresa, enquanto a média histórica dela é de 0,83. Ignorar que uma ação está negociando bem acima da sua média é ignorar um sinal de alerta, né? Se o retorno potencial futuro dela agora é de 10% ao ano e outra oportunidade clara oferece 20%, realocar parte do capital é a decisão mais inteligente. Concordo que o valuation importa, mas a média histórica não pode ser um teto. Em 2017, a mesma Sanepar chegou a um preço sobre valor patrimonial de 1,72. Se o lucro continua crescendo, o múltiplo pode se expandir sem que a ação fique cara. Olhar só para a média teria tirado muita gente de altas incríveis em outras empresas, como na Petrobras, por exemplo. Mas usar um pico histórico como aquele de 2017, isso não é perigoso? Aquilo foi uma exceção, não a regra. Uma gestão de risco prudente não pode se basear em exceções. Quando uma única ação cresce tanto que vira a maior posição da sua carteira, ela cria um risco de concentração que você, sinceramente, não precisa correr. Então a sua sugestão é vender tudo. Não, claro que não. Mas vender uma parte, talvez 25%, não é abandonar a tese. É podar a flor para o jardim todo crescer mais forte. É pura disciplina. Mas essa disciplina pode sair muito cara. O princípio 80-20 nos diz que pouquíssimas ações vão construir a maior parte do nosso patrimônio. A famosa lei de potência, sim. Exato. Ao vender sua maior vencedora, você corre o risco de diluir justamente a sua melhor ideia. Pense na VEG. Mais de 3.500% de retorno desde 2012. Imagina o arrependimento de quem vendeu depois dos primeiros 500% de alta. Sim, mas o arrependimento funciona para os dois lados, né? E quem não vendeu no pico e viu a ação devolver 50% de toda aquela valorização? Isso também gera uma frustração enorme e pode destruir metas financeiras.
Ter regras claras para uma venda parcial tira a emoção da jogada, seja a ganância de querer mais ou o medo de perder. É sobre ter um processo, não sobre um único ativo. No fim, minha posição se mantém. Para empresas excelentes com fundamentos sólidos, a melhor atitude na maioria das vezes é não fazer nada. A paciência para deixar a composição agir é o que realmente constrói riqueza. E a venda deve ser uma exceção, não a regra. E eu reforço o meu ponto. Uma gestão de portfólio disciplinada exige, sim, a realização de lucros. Proteger o capital e otimizar retornos futuros é fundamental. A questão não é só se a empresa é boa, mas se o preço atual. Bom, se ele ainda compensa o risco que você está correndo. Fica claro que não tem uma resposta única para isso, né? A decisão passa por uma análise de fundamentos, de preço, mas também, claro, pela psicologia e pela gestão de risco de cada um. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.